Bate o portão quando você sair. Uhum. Oi, gente. Tudo bem? Estamos começando essa live agora sobre asas. Tudo bem? Começando essa live aqui sobre asas. Muito bom ver vocês aqui. Boa noite. Um assunto bem bacana. Oi, Raquel. Tudo bem? Fê, Evelise, muito bom ver gente aqui bacana entrando. Estou dando um tempinho aqui para as pessoas entrarem, para a gente falar sobre esse tema que é super bacana, que é o tema de o Eneagrama e as asas, né? Então a gente vai falar aqui sobre equilíbrio, sabe? Equilíbrio é uma coisa que a gente precisa nessa vida, né? Oi, Joara, linda, maravilhosa. Bom ver essas pessoas, dá umas saudades, né, de ver. Algumas pessoas eu vejo ainda toda semana, tal, Fefe e tal, mas a Lu, hello, teacher. Mas algumas pessoas a gente não vê e sente muitas saudades, né? E aqui meu pessoal de marketing que está pedindo para vocês, lembrando vocês que hoje tem sorteio de livros de novo, e se vocês ganharem, já ganharam e ganharem de novo, tudo bem, deem de presente para as pessoas. E é só compartilhar aí com marcar 3 pessoas nessa live e você consegue participar e ganhar um livro. Oi, Cris, tudo bem? Muita gente bacana aqui, um tema interessante no Eneagrama, como eu disse, a gente vai falar de equilíbrio, né? E tudo que a gente precisa nesse momento da vida é equilíbrio, né? Como é que a gente está se equilibrando, né? Nessa fase onde é cheia de incertezas, inseguranças, as pessoas não sabem o que vai acontecer, como vai ser o dia de amanhã. Então, o equilíbrio fala muito alto nesse momento, né? O equilíbrio para lidar com as nossas angústias, tristezas, o equilíbrio para a gente poder acalmar as pessoas também que estão próximas a nós e que às vezes não tem tanto equilíbrio emocional, né? Então a gente é uma busca, se equilibrar hoje é uma busca nessa vida. Oi, Lauro, tudo bem? Você ganha o livro, você dá de presente para alguém. O Lauro é o sortudo que ganha todos os livros nos sorteios. Tô brincando aqui com ele. Então, assim, nesse momento, bem importante, assim, né? Tudo que a gente precisa na vida, a gente sai de um movimento de pêndulo aí, de estar muito voltado a questões do ego, de trabalho, de ganhar dinheiro, de viajar, de fazer e tal, para um extremo oposto de não poder sair de casa, né? Principalmente quem está aqui em São Paulo. Sabe, desse confinamento ficou mais rígido ainda. Então, a gente está estava nessas polaridades, né? Foi de um pêndulo para outro. Então, tudo que a gente precisa na vida agora é equilíbrio. E aí, esse tema das asas, ele não é muito falado, às vezes, no Eneagrama pelos professores, né? E a gente aqui nas sedes, além da gente falar isso no nosso curso, 4 Caminhos, a gente não só fala de asas, como trabalha as asas. E trabalhar as asas é no diagrama mesmo, sabe? Com esse símbolo do Eneagrama, a gente coloca as pessoas no posicionamento aí do seu tipo e trabalha as asas. Que são asas? São as características dos tipos laterais, tanto o direito como o esquerdo. Então, por exemplo, se posicione aí, você. Se você é como eu, tipo 8, quais são suas asas? 7 e 9, certo? Se você é 9, quais são as suas asas? 8 e 1. Né? Se você é 1, quais são as suas asas? 9 e 2.
Então, e assim vale para todos os tipos. E trabalhar as asas não é simplesmente assim, eu estou na minha asa 7, então eu me tornei o 7. Não, gente, não é nada disso. Você continua sendo o seu perfil, você é o que você é. Oi, Silvia. Você é o que você é, mas... Oi, Sabrina. A Sabrina acho que ganhou o livro. Eu estou brincando enquanto as pessoas estão entrando. Você é o que você é, só que você pode pegar um pouco das habilidades dos tipos vizinhos. É isso que você pode fazer para você se equilibrar. Imagina eu, só 8, só com asa 7. Então eu vou lá, tenho uma ideia e faço. Né? Eu vou ficar, né? Vou ficar capenga. Por quê? Porque eu preciso mediar. Eu vou lá e faço. Não era melhor dar uma mediada no que eu estou fazendo? Tá dando resultado? Sabe? Então, isso te equilibra, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês com esse trabalho das asas é o seguinte: são habilidades que você pega dos tipos vizinhos. Você pode usar isso para quê? Para equilibrar as características do seu tipo. O que acontece se você olhar, por exemplo, qual é o seu tipo? Olha o seu tipo do lado vizinho, direito e esquerdo. Quais são suas asas? O que eu vejo trabalhando empiricamente com as pessoas, com as asas, é que muitas vezes alguém perguntou onde faço esse teste para saber quais são as minhas asas. A gente não tem um teste, sabe? A gente vai falar um pouco agora de cada tipo e as suas asas vizinhas. E é legal você observar isso no seu comportamento. O que eu vejo, que eu estava dizendo, que eu vejo trabalhando no site do ESETS tem um teste, é verdade, que a gente tenta entender um pouco quais são as asas, mas ele não é com esse objetivo, é mais de entender qual é o seu tipo no Eneagrama e o subtipo. As asas a gente ainda não tem um teste assim tão assertivo. Mas o que eu queria falar é que muitas vezes, por exemplo, eu 8, eu tenho a asa 7 e a asa 9. Eu não usava muito a minha asa 9, por quê? Eu percebi isso no meu trabalho pessoal, de desenvolvimento pessoal. Porque meu pai era 9. E aí, às vezes, eu tinha um problema lá com meu pai e achava que meu pai não se posicionou adequadamente quando deveria, tal. E aí, o que eu faço com essa asa? Eu falo, não, me lembra meu pai, Deus me livre de eu usar isso. Entende? É como se as pessoas que você convive, ou que de alguma forma representam aquilo que na psicologia a gente chama de sombra, te impedisse de usar essa asa. Né? Por exemplo, eu vejo o Bruno aqui, né? Ele é tipo 6. As asas dele são 7 e a 5. Eu vejo ele usar muito mais a 7 do que a 5. E aí, se eu perguntar para ele, por que você não usa tanto a sua asa 5 e fica mais centrado com você, às vezes lá no seu isolamento mesmo, né? Porque, às vezes, ele tem alguma pessoa na vida dele, que é desse perfil, que impede ele de ter uma afinidade, vou usar essa palavra, com aquelas habilidades daquele perfil. Entendeu? Então, eu queria que nessa live vocês observassem o tipo de vocês e as asas. Então, assim, qual o tipo de vocês e quais são as suas asas? E quais as asas que você olha e fala assim, não, eu não quero usar isso. Entende? Para vocês começarem a entender que vocês, às vezes, não estão usando todo o potencial que vocês poderiam para equilibrar esses comportamentos do seu tipo. Entende? Então, eu, como 8, eu preciso usar minha asa 7 para ser um pouco, até mais leve às vezes, né? Não ficar tão pesada, tão
né, justiceira, né? E usar a minha asa 9 para ser mediadora. Na hora que eu vou falar, na hora que eu vou, sei lá, pôr aquela intensidade toda, né, na minha fala, naquele meu contexto, eu mediar um pouco isso, entende? Agora, se você é 9, qual é a dificuldade do 9, né? O 9, às vezes, tem uma das maiores dificuldades dele é se posicionar. Por quê? Porque se ele se posiciona, ele tem medo que vai desarmonizar o ambiente, né? Vai criar algum conflito, não é isso? São as asas dele? 8 e 1, olha só. Olha só. 1 se posiciona, sim, né? Às vezes, né? Não tanto quanto o 8, mas se posiciona. Ele sabe o que é certo, ele mantém a palavra dele. E o 8, né? O 8 vai lá e se posiciona mesmo, às vezes até um pouco mais, né? Então, o que eu quero dizer para o 9 aí, que os 9 que estão nos seguindo? Se vocês não usarem as asas, vocês não vão conseguir se posicionar tão firmemente como vocês poderiam. Entende? Vamos para o 1. Então, o certinho, que busca ser perfeito, né? Que acaba dando um pouco mais de atenção para as coisas que são erradas, enfim, os erros, né? Ele tem um olhar focado nos erros, né? Qual é a intenção de melhorar e aperfeiçoar? A intenção é boa, sempre a intenção das pessoas é boa, a gente olha por esse ângulo. Quais são as asas? Asa 9 e asa 2. Olha só. Então, o outro, do rígido, inflexível, pode usar essa asa 9 e se tornar um pouco mais maleável, mais mediador. E, né, pode usar a asa 2 e olhar um pouco as necessidades das pessoas, querer um pouco agradar, não querer ser tão flexível, inflexível, né? Entende? Então, assim, é como se as asas, elas, num primeiro momento, elas te tirassem do plumo, mas elas te equilibrassem também, sabe? Fizessem você ter um voo mais pleno, né? E o 2, né? Qual é a questão do 2, gente? Deve ter 2 aí na nossa live, né? 2, né, gosta de ajudar as pessoas, né? Sempre percebe que o que as pessoas precisam e quer ajudar, tem uma necessidade de agradar para ter amor, aprovação, não é isso? Legal. Quais são as asas do 2? O 1 e o 3. O 1, né? Ele não vai agradar, ele não vai burlar, não vai passar por cima daquilo que é certo para ele, né? Mesmo que seja para agradar os outros. E o 3 tem uma meta, um objetivo. Ele não vai se perder da meta e o objetivo dele para agradar ninguém. Então, se o 2 usar um pouco essas asas, ele vai conseguir equilibrar essa necessidade que ele tem o tempo todo de querer agradar as pessoas, né? A Sabrina falou que acha que é 2, né? Pode escrever por que você acha que é 2, tal. Pode tirar dúvidas aqui. A gente está numa live de asas, mas a gente está falando de eneagrama, então. Hã? Fazer um site, o teste. O Bruno está falando aqui que se você quiser entrar no site, fazer o nosso teste e tal, ele tem um percentual de 70%, 75% de acerto também. E eu estava falando do 2, aí vamos falar do 3. E o 3? Tem 3 aí na nossa live? Acho que tem o Daniel, enfim, né? E usa mais a asa 1, né, Sabrina? Então, aí você precisa entender por que você não usa 3, tá? E entender significa observar, entender o que as pessoas que estão aí por perto de você, que são 3, o que te incomoda, o que pode ser sua sombra, tá? Mariana, saudades, muitas saudades de você, Mariana, lindona. Dani, tipo 3. Então, Dani, assim, o que o tipo 3 prioriza, né? Se você for 3 mesmo.
prioriza a performance, o desempenho, fazer as coisas acontecerem, né? E fazer com qualidade. Tipo, onde eu coloco a minha mão, as coisas saem bem feitas. Essa é a vaidade que a gente fala do 3, certo? Ok. Asa 2. O que a asa 2 equilibraria esse tipo 3, né? Tudo bem, antes de eu colocar a minha vontade, de eu achar que eu, né, onde eu ponho a minha mão sai perfeito, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para os outros, eu vou ver se é isso mesmo que eu tenho que fazer. Por mais que eu esteja como tipo 3 buscando um objetivo, estou lá firmemente buscando o meu objetivo, deixa eu parar e olhar do lado e ver o que as pessoas querem. Como é que eu posso agradá-las também, mesmo seguindo os meus objetivos? Aí, agora, Dani e qualquer pessoa do tipo 3 que estiver aqui, né? A Luciana é 3. Então, Luciana, se você olhar para o 4, né? Você vai olhar e vai falar assim, para que eu preciso disso? Por que eu preciso performar isso? Isso faz sentido para mim, de verdade? Entende? Então, é uma reflexão que você faz. E aí você, olhando para você, você fala, pô, eu não preciso, eu só olho para a meta, para o resultado, para o objetivo, né? Ok, eu até atinjo tal, mas o que eu estou fazendo com as pessoas? Asa 2. E como é que tá? Isso está fazendo sentido para mim, de verdade? Entende? É isso que a asa faz. A asa traz uma reflexão, gente, né? E uma reflexão muito importante. E uma reflexão que te leva a olhar para as coisas que você precisa trabalhar na vida. Sabe? Com relação às pessoas, com relação à sua dinâmica familiar de origem, aquilo que aconteceu com você na tua vida. Tudo isso faz parte do teu histórico, da tua jornada. E olhar para essas coisas é como se fizesse você entender um pouco, sabe? Aquilo que te emperra, aquilo que te amarra, aquilo que te impacta. Às vezes, por que a gente roda e cai no mesmo padrão repetitivo, tá? Então, eu como terapeuta, eu diria que as asas é uma grande reflexão para a gente, né? E quem é 4, né? Não sei se tem 4 aqui na nossa live, né? Espero que tenha esses tipos maravilhosos, sensíveis, né? Então, o 4 alguém falou que depois de 5 anos de autoconhecimento, me vendo 2, concluí na verdade um tipo 9, ainda assimilando tudo isso. O 2 e o 9 têm características muito parecidas, então a gente precisa trabalhar isso, sabe? De uma forma que as pessoas vejam a motivação de cada tipo, né? Eu não sei como você conseguiu se ver, né? Como tipo 2 ou 9, mas o tipo 2 é uma pessoa como 9, que gosta de ajudar as pessoas, só que a grande diferença é que o tipo 2, ele está sempre buscando ajudar, ele tem uma energia para fora que vai buscar ajudar as pessoas. Enquanto o tipo 9, ele não é que ele não ajuda, ele ajuda, mas ele está receptivo, ele está esperando as pessoas virem até ele, trazer as suas prioridades, e aí então ele vai e estende a mão para o que está fazendo, deixa as prioridades dele para atender as pessoas. Então, o 9 espera que as pessoas peçam, e o 2 não, ele sai fazendo, mesmo sem as pessoas pedirem, e achando que o que ele está fazendo é aquilo que as pessoas precisam, tá? Então, tem essa diferença entre 2 e 9. Né? Eu costumo dar um exemplo que a gente dramatiza, né? Que é assim, o 2, tinha uma velhinha atravessando, que ia atravessar uma rua,
né? Então, a velhinha está andando na rua, tal, quer dizer, a velhinha está andando na rua, ela chega, né, numa bifurcação que tem um cruzamento, né? Supõe-se o quê? Né? Supõe-se que a velhinha quer atravessar a rua. Ok, o 2, aí tem um 2 e um 9. Né? O 9 faz o quê? O 9 vai lá e pergunta: a senhora precisa de ajuda, quer atravessar a rua? A senhorinha fala: não, eu só estou aqui pensando o que eu vou fazer, se eu vou, não vou. Depois eu vejo, se eu precisar eu peço. E o 2 faz o quê? Chega na velhinha, pega a velhinha pelo braço e atravessa a rua, sem perguntar se ela queria ou não atravessar a rua. Entende? Então, assim, é a motivação que faz diferença. Né? Alguém está perguntando aí, né, qual é a motivação do 8, né? Então, é bem interessante, porque a motivação do 8 não é ser dominador, controlador, como todo mundo diz, né? Mas a motivação dele é sempre a justiça, é sempre a verdade. Justiça é a palavra, sabe? É o que mais motiva o 8. Por isso que, às vezes, né, por conta disso, dessa motivação, ele vira justiceiro. E aí acaba sendo, né, meu amigo aqui, o Gui, meu professor aqui do 4 Caminhos em Maringá, seja bem-vindo, Gui. Então, ser justo, exatamente isso, né, Gui? É justo, é justiça. E aí a gente se torna intimidativa, agressiva por conta dessas coisas, né? E aí, voltando lá no 4, que a gente estava falando do 4, a Camila está aí, a minha querida Camila. E o 4, então, qual é a busca dele, né? Qual é a motivação dele, né? Buscar sentido, aquilo que tem sentido para ele. Então, assim, às vezes as pessoas estão lá desenfreadamente, buscando ganhar dinheiro, fazer as coisas, chegar a ser CEO da empresa, e o 4 está olhando e falando: mas isso faz sentido para mim? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, é um questionamento que ele faz, né, para ele mesmo. E aí, asa 3 do 4 faz o quê? Faz ele sair dessa internalização e buscar sentido dentro daquilo que ele considera o mundo dele e olhar para fora e falar assim: bom, fazendo sentido ou não, preciso ir lá, fazer, realizar, ganhar dinheiro, sei lá, me sustentar, fazer as coisas da vida. Só asa 3. E se for asa 5, preciso, né, não posso ficar só no meu mundo, eu tenho que olhar para o mundo como um todo, tenho que buscar conhecimento, eu preciso entender como esse mundo externo funciona também, né? Eu gosto de ficar comigo mesmo, mas eu tenho que sair dessa minha percepção interna para também conhecer as outras percepções. Tá? Então, as asas 4, é legal, Camila, que você está assistindo, porque é um tema do terceiro caminho, que a gente ainda vai fazer em Assis, a Camila de Assis. E lá a gente vai trabalhar vivencialmente. E aí, vamos lá, o 5. Não sei se tem nenhum 5 aí no nosso... alguém falou que esse 8 está parecendo comigo, né? Pois é, né? Pode ser. Não sei se você é 8 ou não, Rê, mas tem muita coisa. A gente tem um pouco de cada tipo também, né? O que muda mesmo é a nossa motivação, né? Flávia Magalhães, tem 5 aí perto? Então tá bom. Tem a Lui, né? A Lui tá aí. É Lui? Luiz? Alguém? Enfim. Sua filha. Legal. Então vamos lá, Flávia, tipo 5. O que o tipo 5 prioriza, né? Privacidade do seu tempo e espaço. Né? Ele é uma pessoa que ele não gosta de se sentir invadido, e ele tem ele se conecta no momento que ele precisa se conectar e com as pessoas que ele acha que naquele momento
são necessárias se faz necessária essa conexão. Legal, Fê, o Fê também está aí, né, como tipo 5. Então, 5 com asa 4. 5 com asas 4 sai dessa intelectualidade, dessa racionalização, onde ele não consegue ter essa conexão emocional e passa a ter uma conexão emocional, porque é o que o 4 oferece para o 5. Ó, vem cá, vamos ser profundo? Vamos, mas vamos ser profundo emocionalmente também. Não fica aí só no mundo da teoria, das ideias. Vamos lá sentir as coisas, vamos sentir intensamente as coisas para isso produzir um efeito na gente, né? Isso mesmo, né? Privacidade. Só que sair dessa privacidade para o 5 é muito difícil, né? E a asa 6? Né? A asa 6 faz o que com o 5? Faz o 5 olhar e falar assim, bom, tudo bem, eu tô aqui nesse mundinho, tudo, né, do jeito que eu quero, do jeito que eu planejo, mas eu tenho que ir para o mundo também, né? Eu tenho que interagir, eu tenho que olhar para os meus medos, eu tenho que projetá-los fora de mim, para mim ter uma certeza do que vai acontecer, senão o planejamento fica todinho na minha cabeça e, né, não exatamente eu realizo. Então, vocês entendem como as asas equilibram as coisas do nosso, as características do nosso tipo, né? 6. A gente tem a Flávia aí, de tipo 6. Tem mais alguém tipo 6 aí? Então, vamos lá. Tipo 6. Tipo 6. Oi, tudo bem? Olha, João. Quanto tempo, João? Como vai? Tipo 6. Qual é a motivação do 6, gente? Segurança, você sabe, né? Eu preciso me preservar, me sentir seguro, né? Para lidar com as questões do mundo, né? E para isso eu antecipo cenários, né? E conforme a sua necessidade. Cada 6, os medos são diversos, né? O Flávio está aí também. E aí, Flávio? Tudo bem? Aí, tipo 6, de carteirinha, com pedigree, né? Tipo puro 6. E aí, o 6, com asa 7, faz o quê? Faz ele se arriscar, faz ele ir para o mundo, faz ele ter ideias e sair daquela caixinha, né, de segurança a 7 chaves, né? E a asa 5 também ajuda ele, inclusive, a minimizar esses medos, porque aí ele busca conhecimento, ele busca informação para minimizar um pouco esse medo todo que ele tem. Então, asa 5 e asa 7 equilibra o 6 para que o 6 possa se sentir um pouco mais seguro e diminuir essa antecipação de cenários, né? E o 7? A gente tem 7 aí, cadê meu amigo Rogério, né? A Joara, né? O pessoal do 7 está aí para a gente falar do 7, falar bem do 7. Então, o 7, obviamente, é o tipo, né, que busca eu, né, Ju? Busca prazer, né? Uma busca grande pelo prazer, pela uma visão positivista, né? Então, num cenário como esse, por exemplo, né, da quarentena, é interessante quanto o 7 tem essa visão mais positivista, né? E ele vai passando, Rogério, vai passando essa energia, né, para as pessoas. Isso é muito bacana. E mesmo numa situação ruim, numa situação de dor, faz muito sentido, né, essa visão positivista do 7, né? Ele não fica para baixo, né? Não fica negativista, né? Ele fica buscando alegrar as pessoas, trazer um pouco dessa visão mais para fora, né? Que ele tem, né? De vai dar certo, vai dar certo. É uma fala do 7, né? Aí o 7 com asa 6 faz o quê?
tá, vai dar certo, mas vamos planejar, vamos se preservar, vamos ver o que a gente precisa, né? Vamos antecipar o cenário para não sair fazendo, depois dar errado, voltar para trás, entende? Então, né, porque o 7 ele fala, não é que deu errado, ainda não deu certo. E ele fica, né, atentamente percorrendo, né, esse positivismo até que dê certo. Só que às vezes ele vai tentando e não dá certo mesmo. Então a asa 6 ajudaria ele a ter um pouco essa visão do cenário para não ficar quebrando a cara, né, Palomara? Né? E né, o que acontece com a asa 8 do 7, né? A asa 8 é uma asa assertiva para o 7. Assertiva. De forma que o 7, quando ele tem asa 8, ele é uma pessoa mais pragmática, mais realista e mais usa essa visão visionária dele, mas com assertividade. Então, o que eu vejo, eu vou falar depois, né? Eu estou dando só uma prévia sobre as asas, mas eu vou falar depois de cada tipo, algumas características básicas, mas eu vejo claramente o quanto o 7 com asa 8 é uma pessoa totalmente diferente do 7 com asa 6. Tá? E isso tem a ver com esse pragmatismo que o 8 tem, que o 7 pega como habilidade aí, visionário do jeito que ele, né, vira o cara, tá? Então, o que eu tô dizendo para vocês que essas asas são uma bênção, gente. A gente precisa usar essas habilidades aí do lado, né? Nem cheguei perto da asa 8 ainda. Então, aí fica assim, ó, fica capenga, né, Rogério? Então, tem que chegar perto dela, uma boa asa para você começar a experimentar outros voos, né? E o 8, né? Palomara, precisa trabalhar asa 8, precisa dessa habilidade, gata, precisa mesmo, porque realmente ela te traria um outro horizonte, sabe? Outra visão. As asas realmente, elas são pontos de reconstrução do nosso comportamento, sabe? Se a gente usar bem, a gente consegue, eu percebo no meu comportamento, quando eu consigo me equilibrar usando a asa 9 e a asa 7. Às vezes eu preciso usar a asa 7, tirar esse peso do 8, né? Que o 8 tem esse peso, falando já do 8. E preciso usar essa asa 9 e me tornar um pouco mais mediador. Então, o João aí, tá o João 8, sei lá, tem algumas outras pessoas do tipo 8 aí, que eu imagino, não sei se a Rosimara, minha querida amiga, tá aí. Mas vamos lá, 8. Qual é a motivação do 8? Como a gente já falou, justiça, ser justo, né? Então, assim, não é ser dominador e controlador, é ser justo, mas às vezes, como eu disse, a gente vira agressivo, justiceiro, quer fazer justiça com as próprias mãos. A Klebe é 8. Klebe, tudo bem? Então, aí, a Fernanda, oi Fê, tudo bem? 8. Então, vamos falar das asas do 8. Asa 7. A asa 7 faz o 8... ele ter um pensamento mais ágil, mais rápido, ele não ficar naquela coisa controladora, sabe? Fiz isso, deixa eu monitorar, ver se as pessoas estão fazendo como eu quero, do jeito que eu quero. Ele tira, a asa 7 tira isso e fala, que o 7 gosta de delegar, né, gente, do 7 aí? Então, gosta de delegar. Então, o 8 com a asa 7, ele começa a delegar mais. Ele para de ser tão controlador. E isso ajuda bastante ele, né? A ser mais flexível, né? Menos rígido, né? Como às vezes o 8 é. E a asa 9? A asa 9 é essa asa bênção, né? Que faz ele ser mais mediador, ele vai falar sem tanta exigência, sem tanta energia agressiva,
sabe? Ele vai se colocar, que é uma coisa que o 9 faz, se colocar no lugar do outro. Ah, eu vou falar assim com as pessoas, eu vou magoá-las, né? Então, peraí, deixa eu ver, deixa eu mediar como é que eu vou falar isso para aquela pessoa. Que é uma coisa que o 8 impulsivo, do jeito que é, às vezes não faz. Né? Ele age, vai atropelando e não faz, não toma essa reflexão, né? Que seria principalmente a asa 7 dele, que faz ele refletir, parar tal, e delegar, deixar para lá, sabe? Deixar para lá. E o 9 é um deixar para lá, mas no sentido de não pegar tanto no pé das pessoas, sabe? Então, eu vou já responder as perguntas. Se a gente busca de forma consciente usar as raivas até que vire hábito. Exatamente isso. Então, primeiro eu tenho que conhecê-las, né? Que é isso que a gente está fazendo nessa live, falando para vocês das características. Estou dando um pincelamento, depois eu vou falar de algumas características mais básicas. E segundo, assim, por exemplo, você, Flávia, é um 6. Que asa que você usa menos? Porque não tem esse papo de asa mais desenvolvida ou menos desenvolvida, tá, gente? Isso, às vezes a literatura do Eneagrama tem umas questões que já são ultrapassadas. Lembrando, né, que empiricamente a gente vai trabalhando com as pessoas, com uma teoria, essa teoria se evolui. Tá? Então, assim, empiricamente, essa coisa de reprimida, desenvolvida, não existe. Mas eu concordo com os meus amigos, Hans Hudson, a Helen Palmer, que foi minha mestre, com o David Daniels, eu concordo com eles que uma das asas predomina. E trabalhando com as pessoas, eu percebo que predomina porque essa asa que eu uso menos, às vezes tem alguma questão sombria. Então, por exemplo, sei lá, a Flávia, eu vou pedir ajuda para vocês. A Flávia, sempre só usei a asa 5, agora estou usando mais a 7. Isso, por conta dos trabalhos e tudo mais. Exatamente isso. Mas por que às vezes eu não usava 7? Porque talvez eu aprendi que eu tenho que ser uma pessoa precavida, prevenida. Jamais vou sair por aí me arriscando. Então eu recebi uma informação, recebi um aprendizado, comecei a olhar para as pessoas do tipo 7 assim, vai de retro, sai. Né? Essas pessoas são muito oba-oba. Começo a fazer um julgamento errado das pessoas e uso menos essas habilidades. Então, como o Eneagrama nos ensina, a gente tem que julgar menos, né? Julgar cada vez menos as pessoas, essas habilidades que a gente vê nas pessoas e começar a usá-las, mas usá-las do seu jeito, sendo o seu perfil. Você não vai ser um 7, né, Flávia? Você vai continuar sendo um 6, mas você pode usar algumas habilidades do 7. Entende? Que nem o 7 aí falou, preciso usar as habilidades do 8. Isso, use sendo um 7. Não é que você vai ser 8, agora eu vou mandar em todo mundo, você dominador, controlador. Não, nada disso. Você vai pegar essa habilidade mais assertiva, mais pragmática do 8 e vai começar a usar sendo um 7. Entende isso, gente? Então, é muito autoobservação, que é a pergunta de alguém aí, acho que é da Flávia, muito autoobservação. Meu professor David Daniels dizia, a autoobservação nunca se torna hábito. Então, é como se fosse um dízimo de cada dia. Você tem que todos os dias se auto-observar. Por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu agi dessa forma? Por que eu estou relutando me aproximar dessas pessoas, dessas habilidades? Entende? É isso que a gente tem que fazer. Tem muito a ver com aprendizado. Por quê? Porque na hora que eu desenvolvo a minha personalidade, o meu perfil, eu começo a olhar meio torto para os outros perfis, sabe? O outro,
O 9, nossa, gente, o 9, ele é meio lento, né? Ai, o 7, o 7 é muito oba-oba. Entende? Eu começo a julgar desde cedo, porque todos nós, né, quando a gente vai estudar a Hexad no Eneagrama, a gente quer ser perfeito. Então, a gente acha que sendo o que a gente é perfeito. Então, eu vou ficar levantando a minha bandeira, né? Eu sou assim, porque o meu jeito é melhor. O jeito do outro, o jeito do outro não tem nada a ver. Não, nada a ver. As pessoas te ajudam a crescer. Sem elas, você não seria nada, você não cresceria, você não teria essa sombra. Elas são um espelho para você crescer. Os outros tipos também têm habilidades muito interessantes, mas é mais fácil adquirir habilidades das asas, por quê? Então, porque elas estão mais próximas ao seu perfil, porque elas são variáveis do seu perfil. É isso que a gente chama no Eneagrama. Ela é uma variação. O 9 é uma variação do 8, o 7 é uma variação do 8 também. O 7 é uma variação mais leve, mais positivista do 8. Mas é uma variação. Ele também faz as coisas, tal. A mesma coisa o 9, é uma variação, né? É do centro físico também. O 6, vou pegar o seu perfil. O 5 é uma variação do 6. Né? O 6 é o centro do centro mental, o 5 seria a variação, mas a asa, ela se torna as variáveis, então o 5 também busca conhecimento, tanto como o 6. O 6 também gosta de análise, planejamento, é um tipo racional. Mas e a asa 7? Idem, a mesma coisa. Vocês compartilham das mesmas emoções, né? E principalmente a emoção de base, que é o medo. Né? O 6 tem medo. O 5 tem medo de se conectar emocionalmente. E o 7 tem medo de entrar em dor e sofrimento. Mas todos têm a mesma variação. Entendeu? Isso é outro estudo que a gente faz do Eneagrama, tá? É mais fácil de senti-las, as asas? Sim, ela é assim, é diferente, por exemplo, você, 7, né? Olhar lá para a asa 3 e falar assim, vou pegar a habilidade do 3. É uma habilidade do fazer, né? De performar. Mas você não precisa ir lá no 3 se você tem um 8 do seu lado, entende? Então é isso, que também tem essa questão do fazer e de fazer bem feito, inclusive. Só talvez não precise performar tanto. Então, assim, as asas, elas já, como variáveis do seu tipo, elas já te dão esse equilíbrio. Você não precisa ir, vou buscar lá no tipo oposto ao seu lugar, onde você está. Você já tem um pouco de cada tipo também, se você pensar, né? Então, você não precisa ir buscar tão longe. Busca aí do lado mesmo. Já é difícil você buscar do lado, né? Já é difícil a gente olhar para o vizinho e falar, vizinho, muito bom, viu? Gostei do que você é, do que você tem, né? A gente não faz isso, a gente olha para o vizinho e fala... Ou a gente olha e fala, gostaria de ter, né? Mas vou fingir que não é importante. Ou a gente olha e fala, não, Deus me livre de ser assim. Entende? Então, é um pouco do ser humano, né? A gente, nessa busca de perfeição, a gente olhar só para o que a gente é e não valorizar o que o outro tem para nos ensinar. Estávamos na asa 8, asa 9, como eu já falei, né? É a dificuldade de se posicionar, que ele pode aprender com 1 e com 8. E aí, gente, queria saber se tem mais uma pergunta aqui que alguém fez. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Sou 5 e só acessei a asa 4 quando sofri um acidente de carro sério. Nossa, então, né, aí teve que se conectar muito com dor, sofrimento, né, uma intensidade emocional, né, a Luciana, né, acho que difícil, né, difícil mesmo, né. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta,
porque eu vou falar um pouco mais dos tipos das asas, assim, das características, para vocês poderem se ver, mas essa live continua na segunda-feira. A gente vai mudar o dia, tá? A gente não vai fazer mais live de quinta por conta da minha agenda, que acabou ficando meio lotada na quinta, mas a gente vai fazer de segunda, enquanto não volta o curso que a gente dá de Jung. Então, toda segunda-feira a gente vai ter live. A gente vai falar na próxima segunda, já está pertinho, a gente vai falar dessas habilidades de cada asa. Então, por exemplo, eu vou falar dos nomes, eu vou usar a teoria do Hans, que é um grande professor que eu gosto muito. Deixa eu só olhar aqui uma pergunta. Buscamos de forma consciente usar as asas até que ela vire hábito? Acho que eu já respondi isso. Sou 8 e parece que estou com a procrastinação do 9. Muito importante isso que a Patrícia colocou. Às vezes, a gente vai pegar aquilo, a gente vai analisar como uma coisa negativa, então eu estou procrastinando. Eu faria outra pergunta para você, Patrícia. Por que você percebeu por que você está precisando descansar e relaxar? Entende? Eu não usaria a palavra procrastinação. Eu usaria assim, o 8 está cansado, esgotado, intensamente se desgastou, que ele faz isso com ele mesmo, depende do subtipo, piorou. E o quanto você está precisando descansar? O quanto você está precisando relaxar? Isso é uma pergunta para todo mundo aí que está olhando para as asas e está reconhecendo alguma questão ou mal resolvida, tá? E vocês podem perguntar porque eu vou falando, né? Como usar as asas, como fazer isso, já respondi, é uma coisa consciente, tem que conhecê-las, tá? Deixa eu ver. A Palomara precisa trabalhar. Os subtipos também interferem nas características das asas? Sim. Interfere, mas assim, as asas são habilidades, tá? E os subtipos são instintos, mais a paixão do tipo. O que é a paixão do tipo, gente? É uma reação emocional desproporcional. Então, cada tipo tem a sua paixão. Então, o subtipo é a paixão, mas no instinto. Então, por exemplo, quem é 3 aí? Né, o auto-engano. Então, imagina o auto-engano na autopreservação. O tipo 3, autopreservação, vai achar que a vida ronda, né, em torno de ter estabilidade e segurança material. Então, se ele tiver segurança e estabilidade material, ele vai estar bem na fita. Esse é o engano, o auto-engano. Às vezes essa quarentena está demonstrando o que para a gente? A gente pode ter o recurso que for, né? Se a gente estiver doente, não puder sair de casa, não tiver nem hospital para ir, não adianta nada. Então, percebe o engano e o auto-engano? A reação emocional desproporcional do 3, né, junto com o instinto autopreservação, faz ele achar que segurança material é o suficiente. E se for o social? Lembra do 3 social? É o prestígio, ele busca prestígio, ele busca estar perto de pessoas que hierarquicamente, socialmente sejam bem-sucedidas. E ele é amigo dessas pessoas, ele tem prestígio em ser chamado, né, por essas pessoas, né, como amigo. Imagina o auto-engano na relação social. Ele acha que porque ele é amigo, porque ele agrada, porque ele fala o que o outro quer ouvir, ele é benquisto isso é suficiente para ele se sentir socialmente, sei lá, querido. É um auto-engano. E imagina isso no 1 a 1, né? No 1 a 1, quando essa pessoa joga, né, todo esse auto-engano numa relação de colocar na conexão com as pessoas a sua melhor imagem. E a melhor imagem é adaptada à cultura, ao contexto, àquele quadro social. Então, eu me adapto,
né? Para me sentir ali sendo benquisto, desempenhando bem meu papel. Outro auto-engano, percebe? Então, os subtipos é isso, né? É a reação emocional, poderia falar de cada tipo, tal. Já fiz uma live de instintos, não vou ficar repetindo. Mas se alguém tiver alguma dúvida, eu repito, não tem problema. Agora, as asas, elas são habilidades. Então, por exemplo, né? Eu sou um 8, autopreservação. O que eu percebo? Que na minha asa 9, autopreservação, eu vou pegar um pouco dessa reação, dessa habilidade. E aí eu concordo com alguém que falou da procrastinação, porque o 9, autopreservação, é o que mais procrastina. Ele substitui coisas importantes, necessárias, essenciais, por coisas totalmente desnecessárias. Então, no tipo 8, autopreservação, na asa, pode ser que às vezes ele pegue essa mesma questão do tipo 9, de procrastinar, de substituir coisas importantes por coisas desnecessárias, que é o que o 9 faz. Tem um projeto para finalizar, que vai dar evidência para ele, ele vai lá jogar paciência, em vez de terminar o projeto. Agora, se eu 8 autopreservação pegar o meu 7 autopreservação, eu vou querer estar só nos grupos de prazer, que me dão prazer, aquela loucura, né, que eu pego fogo para estar só com pessoas que falem de coisas alegres, prazerosas e tudo mais. Isso eu percebo, tá? Que acontece também com as pessoas, tá? Alguém falou, Carolzinha, que seria legal fazer uma live para falar das paixões. A gente vai falar. Um dos temas aí, depois das asas e flechas, como movimentos de crescimento, criança anímica, é falar das paixões, né? E falar das virtudes e ideias divinas, tá? Que acho que é o finalzão aí que a gente vai fazer aí. Eu vou estar daqui a pouco, né, finalizando essa live, e vou dizer que a gente vai continuar na segunda-feira, e aí já falando características. Oi, Ana, que saudade de você, né? Muita saudade, umas pessoas bem bacanas. As acerte só se for na ideia de vida. Esse negócio do grupo não rola comigo. Como assim, Rogério? Não entendi. Explica melhor. Eloy, muito interessante o que você colocou, né? Porque o Eloy, né, tipo 1. Então, a gente fala da flecha 7, né? Para o 1, né? Que ele tem que ir para a flecha 7. E geralmente o 1, não sei se tem outras pessoas do tipo 1 aqui nessa live, não sei se a Letícia tá. Ele tende a olhar para o 7 com uma certa. Com um senão, né? Ele olha e fala assim, mas esse cara leva a sério as coisas, esse cara faz o que tem que ser feito, porque prioriza muito essas qualidades, essas características. E aí, a gente fala pro não olha para o 7 nessas questões, só olha para o 7 na ideia divina dele, que é a ideia de ter um plano, uma obra, uma missão, um trabalho. Ele tem uma missão, todos nós temos, né? Na ideia divina é a ideia de todos, né? Tá na essência. A essência não é de cada tipo, a essência é a essência divina, a essência de todos que pertencem à humanidade. Então, assim, a gente fala para não olha para o 7 nessas características, olha para a ideia divina, que é a ideia de ter uma obra, sabe? Algo que leve ele, sabe, a executar o que tem de mais sagrado, né, para um bem maior. E aí você entende, né, Eloy, o que eu estou falando hoje, né? A Ju já falou que adora ir para o 7, né? Que te torna mais leve e tal. Você adora ir para o 7, mas, né?
eu brinco sempre com as pessoas, tá? E isso é legal, isso. Pensa assim, você casa com 7, você sabe, essas pessoas, essas asas ou flechas que vocês às vezes têm dificuldade, vocês acham legal, mas assim, vocês ficariam com essa pessoa, entende? Quando vocês falam, não sei, é porque você olha para esse tipo e você tem um julgamento. Essa é a verdade. Né? E o que nos atrapalha na vida é o julgamento. A gente sai por aí julgando como se a gente fosse perfeito e os outros que tivessem problemas. Né? Então, é mais ou menos isso, né? Que eu queria falar para vocês agora, assim, nessa pincelada que eu fiz sobre as asas, um pouco brincando com cada tipo, é que elas nos trazem equilíbrio e nos fazem questionar o porquê que a gente está julgando uma ou outra pessoa. Né? Por que a gente tem assim, olha, aquelas pessoas que mais nos incomodam, aquelas pessoas que têm alguma coisa que é nossa sombra. Aí vocês pensarem, quem são as pessoas? Pensem um minuto, quem são as pessoas que mais me incomodam? Pode escrever, é sua sombra. Isso é um conceito junguiano, obviamente, mas é assim que funciona, né? Queria ouvir um pouco mais sobre as asas do 9. O maior problema é a asa se tornar sombra, é isso mesmo, João, quando a asa se torna sombra, né? Então, a asa 8, principalmente assim, sou casada com uma pessoa 8, e aí eu sofro algumas questões por conta da inconsciência, às vezes, do 8, né? De ser intimidativo, agressivo e tal. O que acontece com essa minha asa? Eu uso pouco. Porque Deus me livre, ser igual a essa pessoa. Entendi? Não entendeu bem a asa 6 do 5? Entende? Vamos explicando. Tem outra pessoa também que perguntou aqui, queria ouvir mais sobre as asas do 9. Então, como vai acabar a live, o Insta derruba a live, quando for 9 horas, a gente não vai ter tempo mais de falar. E também não dá para falar rapidinho. Então, por exemplo, semana que vem, o que eu vou fazer? 9. Sua asa 8 chama-se o árbitro. E vou descrever as características. O que é o árbitro? É uma pessoa forte e agradável. É uma pessoa que se impõe, tem resistência, mas também tem resiliência. Sabe? Então, eu vou dar características para vocês aprenderem melhor, que é um trabalho que a gente usa no 4 Caminhos. E a asa 1? Né? Do 9, o sonhador, mais idealista, mais imaginativo, mais criativo. Vocês vão ver que as asas são muito diferentes, tá? Bem diferentes mesmo. E aí, uma delas é que predomina, uma delas é que você mais usa, tá? Então, na semana que vem, segunda-feira, a gente vai continuar essa live falando aí das características de cada tipo. Tá? Para quê? Para que vocês parem, né? Então, eu sou 9. Eu vou ouvir sobre a asa 8 e sobre a asa 1. E aí eu me identifico com uma dessas asas. Por quê? Por que eu uso mais essa e não a outra? Né? É um questionamento que a gente vai fazer ali para vocês. Tá? Para que realmente vocês possam começar a usar o Eneagrama não só como um conhecimento, mas também como um processo de desenvolvimento para vocês. Ajudar vocês a usarem para lidar melhor com as características do seu tipo. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença, né? Adorei ver umas pessoas super bacanas aqui, que eu estou morrendo de saudade. Adorei ver as pessoas de sempre que acompanham esse trabalho, que é um trabalho com critérios, qualidade, informação de qualidade do Eneagrama. E espero ver vocês aí na segunda-feira para dar continuidade a essa live sobre asas, tá? Amanhã, a Helena, que é nossa assessora de marketing, a Helena Sordilli, ela não pôde estar hoje aqui, mas amanhã ela vai sortear com as pessoas que participaram.
e vai mandar o recadinho para quem ganhou o livro, tá bom? Boa sorte. Continue estudando Eneagrama, é uma das melhores